Oi, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. Se tem uma coisa que realmente tem me chamado a atenção recentemente, é como o anime de Chainsaw Man tem sido adaptado de forma bem diferente dos outros animes, e como isso tem chamado bastante a atenção do público no Twitter e em outras redes sociais por aí. E sim, esse daqui é mais um vídeo de Chainsaw Man, porque eu gosto muito de Chainsaw Man e eu vou fazer vídeo até eu enjoar. E aí, você vai me criticar? Você vai me criticar? Enfim. Continuando. Eu acho que ao longo do tempo, como pessoa que assiste animes, eu realmente fiquei impressionado com a diferença na adaptação de Chainsaw Man para diversos outros animes que eu já assisti. E eu acho que, bom, basicamente existe uma razão para isso, que aqueles que tiverem um pouco mais entendimento em uma certa área de estudo podem dizer. E o nome dessa área é cinema. Essa provavelmente é a razão pela qual Chainsaw Man é diferente, mas, bom, se você não entendeu o que cinema tem a ver com a adaptação de Chainsaw Man ser uma obra bem diferentinha das outras, deixa eu explicar. Em 2018, o mangá de Chainsaw começou a ser publicado pela Shonen Jump, basicamente, sendo escrito e desenhado pelo mangaka praticamente iniciante Tatsuki Fujimoto, que até então não era um nome muito famoso, né? Justamente por conta de não ser um nome muito famoso, as pessoas não sabem muito sobre o Fujimoto, sua história, sua trajetória, suas inspirações e tudo mais. Claro que se você der uma olhada nas obras dele, uma coisa com certeza absoluta sempre foi notável, isso desde o início. Fujimoto é um grande fã de cinema no geral. Você pode perceber isso observando suas redes sociais ou apenas observando as obras dele. Todos os mangás que já foram serializados pelo Fujimoto, todas as obras dele fazem constantes referências a filmes famosos, incluindo, é claro, uma curiosidade. Em todas as obras do Fujimoto, ele até mesmo usa o cinema como uma forma de fazer cenas que dão viradas na história. Então, todo momento em um mangá dele que vai acontecer uma cena impactante, ou seja, a história vai começar a virar pra uma coisa mais séria, ele sempre faz cenas onde os personagens principais da obra dele vão ao cinema. Isso até é meio que de uma tradição já, todas as obras dele tiveram isso até o momento. Esse amor do Tatsuki Fujimoto pelos cinemas foi retratado, por exemplo, na primeira abertura de Chainsaw Man, onde vemos várias referências a filmes famosos que muita gente percebeu na abertura, inclusive os próprios personagens principais do anime aparecem indo ao cinema na abertura. E com certeza isso influencia muito no anime de Chainsaw Man. Sabe como que funcionam as coisas, não é? Quando você é muito fã de alguma coisa ou algo do tipo, esse algo tende a te influenciar. E, bom, o mangá de Chainsaw Man, inclusive, é extremamente influenciado não apenas por filmes de cinema, etc., mas por técnicas de cinema também. Como pessoa, eu sou alguém que gosta bastante de ler mangás, eu acho que isso pode ajudar bastante na hora de pensar sobre isso, mas eu me lembro que a primeira vez que eu li o mangá de Chainsaw, eu achei de longe o mangá mais esquisito que eu já tinha visto na minha vida. Não falo por conta da história, eu falo por conta da forma como ele foi feito. Os quadros do mangá eram separados de forma meio diferente que a maioria, os ângulos que o Fujimoto usava no próprio mangá eram muito diferentes de quadros de mangá e de anime e muito mais parecido com algo mais cinematográfico. Os ângulos, a forma como ele escrevia, inclusive a própria forma como em si o mangá se passava. A história de Chainsaw Man é extremamente rápida e rushada, e isso inclusive é uma crítica que as pessoas costumam fazer a respeito da obra. Chainsaw Man tem um capítulo de, sei lá, 19 páginas que parece que se passaram 20 e poucas, de tão rápido que as coisas são. As cenas vão pulando de uma forma meio esquisita de uma pra outra, tudo parece muito menos com um mangá e muito mais com alguma coisa relacionada a cinema mesmo. Tudo isso acabou criando até hoje uma pré-confirmação pros fãs de que acham e tem quase certeza e provas de que em algum momento da sua vida, Fujimoto provavelmente estudou cinema, e por isso ele leva esses traços até hoje em dia nas suas obras. E eu tenho quase certeza absoluta que algumas pessoas podem até achar isso uma desvantagem ou uma vantagem. Eu não vou falar sobre isso. Pessoalmente eu acho que é uma vantagem, mas falando de estrutura e tudo mais, Chainsaw Man sempre me pareceu muito mais um storyboard do que um mangá. E, bom, para aqueles que não sabem o que é um storyboard, imagine que quando um cineasta vai começar a ter a ideia do seu filme, etc., ele cria um storyboard, que é como se fosse um esboço do filme, ou seja, ele meio que desenha ali rapidamente como é que vai ser cada cena, como é que ele vai colocar cada ângulo, ele desenha as ideias chaves das coisas e começa a colocar. Você pode perceber isso em lutas de Chainsaw Man, por exemplo, onde você não consegue ver muito movimento. As cenas de ação de Chainsaw Man não são exatamente muito boas, elas parecem muito mais um storyboard de como a cena vai ficar quando ela for feita em um filme. Isso é interessante. A forma como o mangá de Chainsaw foi feito influenciou muito na produção do anime. E aí eu posso responder a pergunta do título, né? Por que o anime de Chainsaw Man tá tão bom, ele é tão diferente assim? Isso é porque o estúdio que decidiu adaptar o anime, a MAPPA, decidiu de fato adaptar Chainsaw Man como se ele fosse uma espécie de filme.
ao invés de adaptar ele como um anime padrão. Se liga só, você já deve ter notado nessas seguintes coisas que estão acontecendo em todo episódio de Chainsaw Man desde o início. As cores do anime são meio mortas, meio realistas até demais, inclusive extremamente realistas se a gente for pensar no mundo fantasioso que Chainsaw Man teve. Muitas pessoas até criticaram a forma como as cores do anime são meio cinzentas demais, meio sérias. As expressões faciais dos personagens também são muito menos exageradas do que no mangá. Você pode perceber isso principalmente se você ficar olhando pra personagem da Power, que é aquela personagem mais animizão, onde ela tá sempre gritando, sempre berrando um monte de coisa. Se você for olhar no anime, ela continua assim, mas as expressões dela são muito menos exageradas do que as no mangá. Eles literalmente colocaram um realismo e muita movimentação dentro da obra. E o ponto que todos mais devem ter percebido, por exemplo, é o fato de que o anime quase não tem trilha sonora tocando ao fundo. Quase não tem trilha sonora. Vou dar um exemplo. A primeira cena do episódio 3, onde basicamente Makima, Power e Denji estão conversando. No mangá, essa cena tem o costume de durar tipo 2 a 3 páginas por aí, mas no anime ela é uma cena que dura praticamente 2 minutos, onde durante todos esses 2 minutos, cara, não tem nenhuma trilha tocando. Era suposto dentro do mangá para ser uma cena engraçada, sabe? É como se de fato o Fujimoto ele estivesse fazendo um esboço de uma cena, onde a gente não conseguisse entender exatamente qual que era o conceito, né? Parece que meio que a cena era pra ser engraçada, porque o Denji e a Power estavam discutindo e tal, ele tá falando que ela tá mentindo, ela tá falando que ele tá mentindo e tal, e no fundo, nenhuma trilha sonora. Isso me incomodou pela primeira vez que eu assisti, mas pela segunda vez que eu assisti, eu entendi o porquê isso tinha acontecido quando eu dei uma olhada em uma cena que eu achava muito que era um meme, mas depois eu notei a importância da cena. Tem um take engraçado, basicamente, no meio dessa cena, onde enquanto os personagens estão brigando, o foco da câmera deixa de ser o Denji e a Power, e do nada o anime passa pra focar na bunda da Makima de repente. Tá bom, não necessariamente na bunda da Makima, mas enfim, ele sai do foco do Denji e da Power e ele foca na Makima cruzando as pernas, basicamente. Isso pode parecer só uma tática aleatória, enfim, só uma forma deles economizarem mais animação e tal. O fato de não ter trilha sonora aqui é porque o foco dessa cena não é exatamente o Denji e a Power brigando e isso ser divertido. O foco dessa cena é você dar a sua atenção à presença da Makima ali e como o fato dela estar ali deixa essa cena menos divertida e menos confortável. Isso faz com que você preste mais atenção quando a Makima fala de uma forma meio assustadora com a Power e você nota que a Power fica desconfortável perto da Makima. O objetivo dessa cena é te deixar desconfortável, mas eu não consegui sentir isso quando eu vi o mangá. Consegui ver isso só quando eu vi o anime. Lembram do que eu disse? O mangá de Chainsaw parecia um storyboard, e sendo assim ele um storyboard, um esboço de um filme, isso fez com que a mapa de fato conseguisse trazer tudo que Chainsaw Man tinha a oferecer quando eles adaptaram um anime. 12 episódios de anime que possivelmente vão adicionar e acrescentar muito mais coisas que não temos dentro do mangá em si. O ritmo do anime é estranhamente confortável de se assistir, e eu também tenho percebido isso conforme os episódios vão lançando. As cenas, o encaixe, os momentos de respiro que a gente tem são literalmente momentos de filme. Existe um tipo de movimento gratuito que é sempre colocado em filmes pra poder definir ritmo, que são basicamente aquelas cenas dentro de filmes onde literalmente nada acontece. Eu não tô falando de cenas de tipo 30 segundos, 20 segundos. Em filmes esse tipo de cena geralmente costuma durar 1 minuto ou 2. Em um dos últimos episódios de Chainsaw Man que foi lançado, a gente teve literalmente uma cena dessas, de 3 minutos só do Aki vivendo a vida dele. Tipo, ele acorda, ele escova os dentes e tal. Tudo isso por conta de que o episódio onde essa cena tá se passando é o mesmo episódio onde teve uma baita cena de luta. Então, logo depois de uma grande ação, o anime te dá um momento de respiro pra você absorver informações. Então ele te coloca numa cena de 3 minutos do Aki cortando cebola, fazendo comida e lendo jornal e etc. É uma cena confortável e satisfatória de assistir, e ela é justamente feita pra isso, pra te dar uma sensação de calma e te dar uma sensação de respiro. Então, se a gente for pensar nisso com mais calma, essa é provavelmente a resposta que eu queria dar pra vocês nesse vídeo. E é só meio que um detalhe, talvez, por que o anime de Chainsaw Man tá tão diferente assim, por que a produção do anime tá tão diferente. Bom, eu sei que muitas pessoas estão gostando bastante da forma como tá sendo adaptado, muitas pessoas no caso não estão gostando, mas, cara, eu acho que isso tudo se deve a cinema. A forma como o Fujimoto escreve, a forma como ele gosta de cinema e como ele escreve suas próprias obras, isso com certeza absoluta influenciou muito no seu anime. Eu até realmente me pergunto se, bom, de fato, será que o Fujimoto planejou isso pra ser desse jeito mesmo? Ou será que foi só na cagada? Será que ele realmente escreveu o mangá dele com essas influências todas de cinema, pensando que se tivesse um anime mais pra frente ou algum tipo de adaptação, ia ser mais fácil pros caras adaptarem? Porque, bom, com o ritmo rushado do mangá, isso permitiria que as pessoas
colocassem mais cenas adicionais no anime e permitissem que o anime ficasse muito mais interessante? Ou será que ele só não pensou nisso e simplesmente fez na cagada? De qualquer jeito, jovens, bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço. Valeu, falei, até mais. Falou.